Acontece no ar. Hoje a minha casa tá cheia. Tá cheia aqui, tá lotado, né? Tá lotado aqui, tá lotado hoje, hein? Tá lotado. Tivemos que arrumar cadeiras especiais. Perdi meu copo. Eu estou com outro copo. E detalhe, hein? Os copos hoje serão as últimas vezes que eles ficarão aqui no estúdio, porque teve um dos convidados que falou assim, não posso levar o copo pra casa, não? Eu vou dar o copo, né? Fazer o quê? Eu sou gente boa. Sou gente boa. Então você que tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Aqui é o nosso Resenha com TF, bate-papo número 85 com 3 convidados. Quem não acompanha o futebol, digamos, que não é o da elite, né? Eu tô acompanhando Série A, Série B. Você que não tá muito por dentro. Depois do campeonato estadual, que o Botafogo joga, Vasco, Flamengo, Fluminense, Voltaço, o Resende que caiu, tem a Série A2 do Rio de Janeiro. O que seria a Série A2? Seria a segundona do Rio de Janeiro, que é jogada ali depois do começo do campeonato, depois do final, perdão, do campeonato carioca e o início do campeonato brasileiro, e vai até o mês de julho, agosto, onde você tem a definição da equipe que vai jogar o campeonato carioca da outra temporada, o carioca da Série A1. E neste ano, tava batendo a trave, né? Algumas vezes chegava ali, quase conseguia, e neste ano o Sampaio Corrêa, não é o Sampaio Corrêa, tem o Sampaio Corrêa lá do Maranhão, que é o famoso, e tem o Sampaio Corrêa do Rio, que é o seu xará, e ganhou a Série A2 do Rio de Janeiro. E olha, Resende jogou com força máxima, porque montou um time visando a subida, né? A gente trouxe o Eudes Pedro há um tempo aqui no canal, pensando no acesso para terceira divisão do futebol brasileiro e também voltar à primeira divisão. O América, Olaria, a Série A2 do Rio tem muitas equipes tradicionais. E essa galera aqui, que tá aqui, ó, pode abrir a imagem aqui. Salva de palmas pra eles aqui, ó. Os campeões da Série A2 do Rio de Janeiro. Primeiramente, Silvestre. Esse cara ganha tudo. Depois quero falar com ele aqui. Alexandre, volante. E o Elias. Elias, a torcida botafoguense, conhece bem, né? Elias, dá uma tiradinha no boné aí, rapidinho. Olha lá. É ele mesmo. O telhado tá um pouco mais... Tá prejudicado. Tá prejudicado, mas é o Elias. É o Elias que a torcida do Botafogo conhece bem. Esse aqui... Homem dos acessos, Silvestre. Seja bem-vindo, técnico. Obrigado. Eu falei alguma coisa errada em relação à Série A2 do Rio de Janeiro? As dificuldades de, por exemplo, você pega o Resende, que tinha um orçamento talvez maior do que o de vocês, sim, o América tradicional, o Olaria tradicional, entre outras equipes tradicionalíssimas e também com poder de investimento de empresários e etc. E o Sampaio Corrêa bateu na trave várias vezes e nesse ano consegue o acesso. Apenas uma equipe sobe para a primeira divisão do Rio de Janeiro. Como que foi ali para vocês entrarem na competição? Vocês já tinham essa certeza que, pelo que foi montado, pelo elenco que vocês tinham, que dava para subir? Ou vocês ganharam essa força no decorrer da competição, ô Silvestre? Seja bem-vindo aqui ao Resenha. Obrigado pelo convite, obrigado pelos elogios. Então, o primeiro desafio foi montar o elenco, né? Então, assim, procuramos dar uma mesclada, jogadores mais experientes, com jogadores promissores, no qual já também tivesse uma certa vivência no futebol. E com isso, depois de montar esse elenco, o objetivo era entrar no G4, que seriam os 4 clubes classificados para essa nova competição, que seria um mata-mata, né? Então, assim, focamos nessa meta do G4 e depois classificamos em segundo, né? No qual pegamos o Artisul com 2 jogos de ida e volta, conseguimos avançar para a final, né? Com o Olaria e graças a Deus também conseguimos vencer. Competição essa, como você falou, que teria o acesso só de uma equipe e com camisas pesadas, né? Como Americano, Cabofriense, América, Olaria, o próprio Resende, que disputou a competição esse ano. Então, assim, foi um desafio grande, no qual conseguimos ter um bom resultado e hoje estamos comemorando e felizes por isso. Alexandre, você passou na base do Cruzeiro, jogou um tempo na base do Cruzeiro e vem para jogar a Série A2 do Rio de Janeiro. O Elias é um jogador que atuou no Botafogo, atuou em outras equipes reconhecidas do futebol brasileiro e também fora do país. Como que foi para vocês, primeiramente, o convite para jogar na Série A2? Como que foi em relação a você, vou jogar segundona do Rio? Ainda existe um pouco de preconceito?
Ou neste ano que, por exemplo, a Band passa a competição, você tem ali jogos transmitidos, isso dá uma valorizada maior na competição. Como que funcionou para vocês, atletas, em relação ao torneio? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo, cara. E, tipo assim, a Série A2 é um campeonato muito difícil, né? O Silvestre sempre fala que é o campeonato mais difícil do mundo por subir só um, né? E o Sampaio Corrêa é um clube que vem com uma estrutura muito grande, um projeto, uma ambição muito grande. Então, a estrutura, todo o projeto que foi desenvolvido, quando chega o convite do Sampaio, a gente sempre olha com carinho, porque é um clube que todo mundo deseja jogar nessa A2. Você, Elias, que já teve, assim, passagens por clubes grandes, e você é o cara para fazer os gols, né? Você chega com um jogador com mais nome, tem a responsabilidade. Você tem que lidar com essa responsabilidade e ser o cara de peso. Para você, como que foi esse torneio? Primeiramente, boa tarde, né? É um prazer estar aqui, né? Prazer é meu, cara. Você. É verdade, realmente, né? É uma competição difícil, né? Como o Alexandre falou. Cara, os trabalhos que têm sido feitos lá, que foram feitos com o professor Silvestre, tudo que foi passado, a gente focou bastante, sabíamos que ia ser difícil, entendeu? Para jogar essa competição, entendeu? Tem que mensurar como ela é, entendeu? E estava sendo muito difícil, mas graças a Deus a gente veio trabalhando, veio se dedicando, e ele sempre me cobrava isso antes de eu chegar quando a gente começou a pré-temporada. Foi falado, foi conversado entre eu e ele, que eu vim com esse objetivo de ser artilheiro e de a gente ser campeão. A gente conversava muito sobre isso, e ele sempre me cobrava muito, a gente sempre fazia uns trabalhos diferentes. Então, isso aí é tudo fruto de um trabalho, né, cara, do grupo todo, né? Então, eu acho que isso é importante demais, e o grupo também me ajudou bastante, né, nessa reta finais aí. Silvestre, você montou um time ali, qual era a faixa etária do seu grupo, se você pegar ali todos os atletas que você tinha no elenco? 26, 27 anos a média. Você pensou nisso, ter jogadores mais experientes como o Elias, e jogadores mais jovens como o Alexandre, para te darem essa sustentação, até mesmo pelas dificuldades que o torneio tinha? E nesse ano, ter a transmissão da Band facilitou até também nessa busca por atletas? Porque até anteriormente o campeonato da Série A2 era transmitido apenas no YouTube da federação. E esse ano você tinha vários jogos que eram transmitidos. Isso facilitou para você captar jogadores esse ano? Sim, ajudou. Então, como foi falado, né, e as pessoas vêm falando, eu venho de 3 acessos. Então, assim, o primeiro acesso eu consegui com uma média de idade mais baixa, né? E eu sabia que a A2 é uma competição cascuda. Camisas tradicionais, pesadas. Tem jogadores que vivenciam bastante essa A2. Então, procurei dar uma elevada na média de idade e procurei também buscar jogadores em outros mercados. Por exemplo, o Pablo é um jogador que a carreira dele quase toda é no Rio Grande do Sul, mas é um zagueiro experiente e deu um suporte bacana. No ataque ali, o Otávio é um jogador, apesar de ser carioca, mas jogou boa parte da sua carreira no futebol paulista. Então eu sabia que ia ter que achar esse meio termo em questão de idade, característica de jogadores, e que isso daí, encaixando, poderia dar o sucesso que a gente procurava. Você vem de 2 acessos com o Araruama, né? Você sai da B2 para B1 e da B1 para A2, né? Explicando pro pessoal, A1 é a primeira divisão, é mais conhecida, A2 é a segundona, B1 é a terceira, B2 a quarta e a C1 a quinta. São C. 5, C, não tem C1, é C. Daqui a pouco eles criam C2, daqui a pouco eles criam também. Mas, teoricamente, são 5 divisões do futebol carioca. E você ganhou a B2, passou para B1 e a B1 para A2. Muito difícil isso, né? Que não fala terceiro, é bem mais fácil, né? Pô. Mas, para você, esse torneio, que é a A2, qual foi a diferença em relação ao campeonato em si? Voltando para a situação na televisão, porque eu tô me apegando muito nisso, que eu acho que até para vocês acompanharem os adversários facilitou um pouco, né? Porque vocês tinham a televisão acompanhando. Eu acredito que também em relação à arbitragem, os jogos ficaram um pouco mais vistos, né? Então você não tinha aquela arbitragem mais polêmica, as arbitragens elas foram um pouco mais corretas. O Elias está concordando. Quando você não tem... Os jogos obscuros ali que acontecem, né? Não, é verdade. Já sofreu muito assim, Elias, com isso? Muito, bastante. Quando, por exemplo, aconteceu com você? Acho que foi uma época no Resende, quando eu tava no Resende.
teve um jogo Resende e Caxias, Duque de Caxias. Eu fiz um gol 1-0 e o juiz deu 10 minutos, nada deles empatar. Aí deu mais 5. Enquanto eles não empataram, ele não terminou o jogo. Então, por isso que, como você falou, esses jogos sendo passado, visto para todo mundo, eu acho que não tem como ter erro de arbitragem. Isso acaba facilitando até o trabalho do técnico, né? Que não tem que se preocupar, talvez, com o lado externo, né? Sim, sim. Então, como foi falado, né? Devido às transmissões, a nossa comissão técnica no Sampaio tem bastante componente, né? Eu tenho o André Lima, que é meu auxiliar direto, tenho o Anderson, que é o outro auxiliar, aí eu tenho o Luiz, que é um analista, entendeu? Então, assim... São auxiliares seus, andam com você para o time que você for, são do Sampaio que vieram para sua comissão técnica? O André é um amigo de longa data, tive a oportunidade de trabalhar no Duque de Caxias e no Vasco, e quando eu convidei ele para vir trabalhar sem saber qual era o desafio, ele fechou o olho e veio comigo. O Anderson já era da casa e o Luiz é o que fazia o trabalho para mim como analista no Araruama, entendeu? E como os jogos eram transmitidos, o Luiz ficava por trás dando todo esse suporte, procurava buscar imagens, ver alguns pontos fracos. A gente marcava algumas reuniões às quintas-feiras, debatia isso dali para dar bem triturado, para o jogador entrar e saber o ponto forte e o ponto fraco do nosso adversário, entendeu? Então, assim, a transmissão ajuda até nesse quesito. Alexandre, você tem 22 anos. Isso. Pra você, como que tá sendo, assim, na tua cabeça, você foi campeão agora da Série A2, pro Campeonato Carioca do ano que vem? Você tá encarando, assim, como o teu vestibular futebolístico? Porque você sabe, se for bem, você vai dar mais um passo na sua carreira, de repente, chamando a atenção de um time grande, ou de um time que vai jogar uma Série C do Brasileiro, uma Série B do Campeonato Brasileiro. Você tá encarando agora. Você passou ali no vestibular e agora vai entrar na faculdade, que seria, no caso, o Campeonato Carioca? Assim, foi como eu conversei com a minha família, né? Acho que agora, com esse acesso, a Série A é a grande vitrine da minha vida, né? A grande chance que eu vou ter para alcançar coisas maiores. Mas te dá aquela ansiedade um pouco maior de você ser um menino e agora tendo, de repente, ano que vem, que marcar um Arrascaeta, um Eduardo, um Payet, jogadores mais pesados, você tem essa... Assim, na verdade, a gente sonha com esses momentos, né? De estar jogando contra os grandes jogadores. Então, a ansiedade bate por querer chegar logo à Série A para poder estar em campo jogando contra esses caras aí. Alexandre dá aquele mais... O pessoal fala volante, eu não concordo muito, né? Ele é meio campo. E meio campo, ele faz pode-se dizer que ele é um jogador completo, que ele tem esses momentos. Professor dando moral, né? Dar uma chegadinha, mas quando é preciso jogar, ele tem uma facilidade. Mas ele faz qual a função que você executa melhor, assim, né? Eu também concordo com você em relação ao volante. Não usa essa nomenclatura, não. Ele faz com facilidade boxe-boxe. Como se diz, boxe-to-boxe com facilidade, entendeu? Então, assim, ele é um jogador que é difícil até de ver no futebol. Ele é uma joia rara. E assim, tomara que aconteça também na Série A. Tudo que ele fez na B1 e agora na A2, que ele venha também. Você trouxe ele com você? Na verdade, ele meio que se prontificou, né? Opa, tô aqui! Quando eu fui pro Sampaio, ele veio até mim e falou, cara, eu preciso ir, eu quero ir. Eu falei, cara, vocês têm contato com o pessoal do Araruama, então, assim, não vai ser legal eu ir pra lá e levar 8, 9, 10 jogadores, entendeu? Então, assim, resolva a sua vida. Se você tiver de bobeira no mercado, você é um jogador interessante que eu gostaria de trabalhar novamente, entendeu? Então, foi basicamente isso. Então, é o paizão, né? Paizão. Dizer que sim. Elias, pra você, cara, assim, ano que vem é a tua volta à primeira divisão do futebol carioca. O Elias já fez um campeonato em 2013 que foi fantástico pelo Resende, né? Que você chama a atenção no Botafogo e vai pro Botafogo, inclusive. E agora ali você tinha 27 anos, 26 para 27 no Botafogo? Isso aí, 26, quando você vai pro Botafogo. Isso. E agora você tá com 37. Experiência. 36? 6. Vai ter 37 ano que vem? Isso. Ou 7. Vai ter 37. Você chega com a bagagem como o cara do time, como a imagem do Sampaio Corrêa.
Como que é pra você lidar, por exemplo, com o Alexandre, que é um jogador mais jovem? Você tenta passar essa experiência, você tenta passar assim, ó... De repente, você jogar bem o jogo, vai vir todo mundo em cima de você. Mas calma, que de repente, isso aqui, ó... Primeira bola que você errar no outro jogo, vai todo mundo te perseguir, vai todo mundo te xingar. A mesma mão que tá te aplaudindo, amanhã vai te bater. Você tenta passar isso pro elenco, pros jogadores, em relação à sua experiência com o futebol, dos momentos bons e dos momentos ruins? Não, com certeza. O relacionamento meu com o Alexandre, com os meninos, é sensacional. É paizão 2? É sensacional porque, além de eles ter um respeito muito grande comigo, eu tenho um respeito muito grande com eles. Então, isso fica mais fácil de você chegar a conversar. Então, não é à toa que ele fez esse excelente campeonato aí. Eu tenho certeza, como eu sempre falo com ele, com o Davi, com os outros meninos, que eles têm que pensar é grande. E como eu sempre falo com ele direto, Alexandre, você é time grande, cara. Você é pra jogar em time grande. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E pra mim, cara, como eu sempre falo, o Clube Sampaio Corrêa é minha 4ª temporada, né, cara? É um clube que eu amo, que eu gosto, entendeu? Então, pra mim, nossa, é indescritível, cara. Falar do Sampaio, tudo que eles fizeram por mim, por eles confiar no meu trabalho, né? Entendeu? Porque você sabe que é difícil um cara rodado assim, já ter passado em vários clubes, China e outras coisas, e chegar num clube assim e tá na vontade que eu tenho, entendeu? Então, isso aí, meu dia a dia é de querer sempre vencer, de querer sempre conquistar esse título, e agora querer a Copa Rio também, é isso que está dentro de mim, é isso que eu passo para eles, né, por ser referência para eles, porque não adianta eu ser referência para eles e não estar fazendo a coisa certa. Eu acho que isso é importante, eu tenho me policiado muito nisso, então, como eu sempre falo, meus meninos, então, o que eu puder fazer por eles, para a gente seguir ganhando e conquistando, eu vou fazer. Eu vou fazer a pergunta... A Copa Rio ainda tem aquela situação de escolher. O campeão pode escolher se vai jogar a Copa do Brasil ou a Série D. Sim. Eu vou fazer essa pergunta primeiro para eles e depois para você, tá? Você como técnico e gestor ali do Sampaio. Ganha a Copa Rio desse ano. Vocês, jogadores, escolhem Copa do Brasil ou Série D? Brasileiro, acho que eu prefiro É Série D. Brasileiro? Série D. Eu juro que eu pensei que vocês fossem escolher a Copa do Brasil. Não. Calendário completo. Você é o mesmo pensamento? Eu ano passado joguei a Copa do Brasil, né? Como auxiliar no Maricá. E, pô, ambiente gostoso demais. Eu me prometi que eu vou voltar lá. Sendo que conversando com gestores, conversando com jogadores, caso a gente venha a conseguir o objetivo na Copa Rio, o desejo nosso é jogar um Brasileiro Série D. Aí já até mais fácil para trazer jogadores, né? Porque você tem o calendário completo. Isso aí. Aumenta o seu leque de opções. E qual que é o planejamento em relação ao Sampaio pro Campeonato Brasileiro, pro Campeonato Carioca do ano que vem? Se manter só na primeira divisão, não cair, ser um time que realmente chega para ficar, tentar ali pensar numa possibilidade de uma final de Taça Rio, que você tem do 5º ao 8º. Qual que é o planejamento de vocês agora? Porque vocês têm um período até janeiro se planejando ali para o estadual. Nós somos seres humanos, né? E o ser humano é competitivo por natureza. E assim, eu sempre falo com esses caras aí, cara, não adianta a gente entrar em competição pra disputar. A gente tem que entrar pra ganhar. Mas a gente sabe que é da realidade, a gente sabe do orçamento, entendeu? Sendo que assim... Qual a folha de vocês? A folha do Sampaio, né? Eu não tenho noção da folha. Não tenho. Assim, eu faço convite ao jogador, mas essa questão salarial é o jogador e a diretoria, entendeu? Então, assim... se eu falar para você números aqui, eu vou estar sendo até incoerente, entendeu? Então eu falo com eles assim, cara, agir de forma natural, mas vamos ser sinceros também que a ficha ainda não caiu, né? Porque assim, vem cá, vão ali, amanhã tem treino, pô, mas é comemorar. Não, é comemorar um dia, cara, acabou. Acabou. Churrasco é só um dia, pô. Isso aí, acabou. E o adversário vai saber lá, vai achar que tá faltando com respeito, vambora. Não é assim? Então, assim, a ficha ainda não caiu. Por mais que no dia seguinte a gente já esteja, eu e a diretoria, conversando como seria, mas ainda tá caindo a ficha e a gente sabe que ainda tem muita coisa para ajustar aí. O Sampaio fica aonde, pro pessoal que não conhece direitinho, entender como fica o Sampaio, como que é a estrutura do time? O Sampaio é distrito de Saquarema, né? Fica ali
depois de Ponta Negra, Lugar ruim. Maricá. Lugar ruim, né? Não, como Lugar eu falei ruim, com né? você Lugar aqui ruim, né? antes, assim, você vê... Por isso que o Elias tá lá 56 temporadas, né? Tá explicado o motivo, né? Por isso que o Alexandre te ligou pra ir. É lugar ruim de morar, né? Lugar ruim. A gente consegue fazer tudo ali, ó. Eu digo que é um paraíso, cara. Você anda lá, na hora do almoço, os jogadores almoçam no restaurante do clube, né? Então, assim, você vê Elias brincando com o Peri, aí você vê Alexandre falando com o outro cara ali, eles ficam lá bem à vontade, cara. É um lugar bem familiar, um lugar gostoso, é um dos poucos lugares do Rio que você pode andar sossegado. E a cidade abraçou? Abraçou. Isso que é bacana, cara. Isso é bacana. Quando acabou o jogo, assim, a gente fica ali focado no jogo, né? Quando acabou o jogo, eu tive a curiosidade de olhar assim. Minha mãe foi no jogo, né? Então, assim, minha mãe não é de ir no jogo. Falei, vou ver se eu acho minha mãe. Quando eu fiz assim pra trás, tinha um paredão e assim, todo mundo com o manto do Sampaio Correia. Eu falei, caramba, tocamos no coração do pessoal. Isso é bacana. Eu sou de Volta Redonda. E eu tenho muita tristeza em relação a isso, que não existe lá. Voltasse jogando a Série C, lutando pra subir, você tem 600 pessoas em um jogo da Série C do Brasileiro. Você não tem essa união. E, de repente, o Sampaio ele pode virar um time da cidade, a cidade abraçar. E isso é torcida. A torcida pode empurrar vocês para algo um pouco maior, né, em relação às possibilidades. Né? O Elias jogou com time grande, o Alexandre já passou na base do time grande, sabe como que é. A torcida junto acho que faz toda a diferença, né? Sim, o Silvestre sempre fala também que a gente que cria expectativa no coração das pessoas, né? E não foi diferente nessa reta final. A gente jogou, deu o nosso máximo lá e a torcida vai vendo e vai se interessando por esse momento, né? Vai querendo ir ao estádio, acompanhar o time. E quando une esse elo aí, fica difícil de parar. 4ª temporada. Como que foi esse crescimento pra você do Sampaio, cara? Até chegar à primeira divisão. Cara, foi bastante importante, né, cara? Eu acho, se eu não me engano, foi em 2009, né? 2009 a gente subiu também. Eu fui artilheiro, fui melhor jogador, aí veio os outros anos e a gente querendo chegar onde a gente chegou agora e nada, como o professor falou, batendo na trave. Mas antes, quando em 2009, foi onde eu fui pro Resende, aí voltei, que os caras ficaram até um pouco chateados comigo porque eu não renovei, e o Resende veio primeiro e me levou. Aí eu fiquei 4 anos no Resende, aí esses 4 anos no Resende aconteceu um monte de coisa. Aí depois, graças a Deus, eles me voltaram de novo, aí joguei a 2ª temporada, a 3ª, sempre fazendo gols, mas o objetivo que era mesmo de subir, sempre batendo na trave e nada. Aí nesse último ano agora, a gente, graças a Deus, conseguiu subir. O professor Silvestre veio com um trabalho sensacional aí, onde pôde me ajudar também. E para mim foi um motivo de felicidade, porque esse ano de novo eu fui artilheiro, então é coisa que só Deus faz, cara. Fez quantos gols, ele? Fiz 7. 7 gols. 7 gols. É coisa que só Deus faz, é coisa inexplicável mesmo, cara, porque você em 2009, você é artilheiro, subiu o time, e agora chegar em 2023 ter esse mesmo feito é coisa só de Deus mesmo, cara. Importância dos dois pra você aí dentro do elenco? Cara, já falei do Alexandre, né? Sim. Você falou que é pai, vou falar do Elias, você vai falar... Nem sei. Irmão. Irmão, pai, assim, ele tem um respeito muito grande por mim. Se você falar que ele é teu filho, aí, pô, vou estar falando que você tá... Não, Não pode, né, pô? Não tem como, pô. 5 anos de diferença. Irmão. Assim, mas é um... Tio, talvez. O Elias é muito importante, é um cara assim que tem um respeito muito grande por todos da comissão e por todos os jogadores. Talvez qualquer outro jogador com a referência que ele tem pro Sampaio seria um cara soberbo, seria um cara que não escutaria ninguém, pelo contrário, ele escuta do roupeiro ao presidente, entendeu? Então assim, e ao mesmo tempo eu gosto de dar muita tarefa aos jogadores. Pegava ele, o PV, o Índio e o Pablo, ó. Aqueles 3 jogadores ali é teu. Fulano, aquele outro jogador ali é teu. Aquele ali, ó, pô, já pedi pra fazer isso. Pô,
ele tá fazendo ao contrário, eu não aguento mais falar com ele, me ajuda aí. Então, assim, por tudo que ele já viveu, por locais que ele já passou, é um cara de uma humildade absurda. E, assim, todos lá no grupo, no clube, o pessoal gosta dele de verdade e a gente consegue ver que também ele faz, tudo que ele faz com o coração. São quantos anos de carreira, Silvestre, você tem? Eu, É. assim, eu costumo dizer com as pessoas que eu nasci treinador, né, cara? As pessoas ficam brincando. Porque assim, cara, ali naquele joguinho de pelada, 13, 15 anos, eu sempre queria dividir o time. Você era o dono da bola, não, né? Não. Mas- Mas morava na frente do campo. Mas aí vem a pergunta pra vocês, tá? Ele não tá ouvindo, não. Ele não tá ouvindo, não. Tem aquele rachão lá, alguma coisa que o técnico joga? Não, ele nem vai. Então é ruim de bola, né? corre, Por isso que ele gostava de dividir o time, né? Era o dono da bola, era... Não, esse daí é o momento deles, entendeu? O momento deles. Então eu deixo eles bem à vontade. Mas Quando tem um rachão, você é bom de bola? eu deixo eles bem à vontade. Cara, assim, a batida é bonita. Aí eu acho que eu não deixo a desejar, não. Uma coisa que ele faz muito essas semanas aí me deixou um pouco assim, cara, o professor é diferente. Foi quando ele andando no campo do nosso de jogo, ele falou assim: você tá vendo aqui? Se prepara que vai sair um pênalti. E tudo que ele falava antes acontecia. Ele tinha uma leitura, ele passava a leitura do que ia acontecer no jogo pra gente, acontecia. Coisa impressionante, cara. Uma coisa que ele tem que deixava nós jogadores assim, bobo. Eu falei com o Rogério Correia, técnico do Voltaço, a mesma coisa que eu vou falar com você. E tem entender também. Você acha que seu cara de 42 anos tem bons trabalhos, tem 3 acessos seguidos no futebol carioca. Você acha que falta um pouquinho de, por exemplo, sair o futebol do nosso país dos mesmos nomes? Que a gente sempre vê um ciclo, né? O Elias tá aí no futebol, o Alexandre também. A gente sempre vê os mesmos técnicos. Sai daqui, vai pra lá, vai pra cá. Tem um grupinho fechado na Série A e na Série B do futebol brasileiro e talvez na Série C. Você pensa na tua cabeça assim, cara, como que eu vou fazer para furar essa bolha que tem no futebol brasileiro? Que é uma bolha que é difícil de ser furada. Pra ser sincero, eu penso, cara. Penso e assim, você vê muita gente também furando fila, né? Por exemplo, do nada o cara surge ali, aí você vai buscar, igual você me perguntou, pô, como você começou? Na pior das hipóteses, os últimos 3 acessos. Mas antes disso, lá atrás, trabalhei no Profut, que era um clube que revelava jogador toda hora. Quem se revelou? Rafael Carioca, várias pessoas passaram. Rafael Carioca lá. volante? É. Amigo meu, pô, parceiro. Então, passou vários... Joga nada, né? Joga nada, não sabe Rafael tocar, não joga sabe de terno. fatiar, não Joga sabe de terno, joga fatiar, de terno. sabe nada. Aí o Alex, que foi campeão em 2010, se eu não me engano, com o Fluminense, passou muita gente lá. Aí depois tive a oportunidade de ir pro Caxias. Vários jogadores passaram lá com o Marco Júnior. Eu tive a oportunidade de federar ele, depois o Vasco foi embora. E tive a oportunidade de trabalhar anos na base do Vasco. Então, assim, quando você trabalha na base, a todo momento você está montando uma equipe. E a todo momento você tem que estar com o olho apurado para encontrar novos talentos, entendeu? Então, assim, voltando à pergunta que você me fez, eu me pergunto o que eu tenho de fazer diferente para romper isso e chegar numa Série C de brasileiro, B, Série A, entendeu? E, assim, entrar nesse número de treinadores que estão sempre rodando. O cara sai daqui... O outro lá ficou sem treinador, você já sabe que o cara que saiu daqui, de repente, não tá fazendo um trabalho tão legal, vai pintar lá, entendeu? Então, assim, o futebol ainda tá um meio muito, muito fechado e eu pretendo furar essa bolha, assim. É aquele ditado, né? Panela só é ruim pra quem tá do lado de Sim, fora, né? Pra quem tá dentro, ninguém quer sair dessa panela. Com certeza. Vocês, o Elias jogou já em vários clubes. Vocês tentam sugar um pouquinho dele também, essa experiência, tentam entender o que ele já teve, jogadores que ele já atuou, vocês tentam buscar ali algumas referências? Assim, o Elias é um cara que ele não é de falar muito, mas as atitudes dele, ele tá sempre querendo, sempre se dedicando ao extremo, aí isso acaba contagiando, no treino, dá carrinho, faz gol, fica bravo com os atacantes que chega mole, não faz o gol e tal. Mala? É mala? Não, né? Não? Tá sempre... Ele tá...
tá sempre abraçando, às vezes, aquele cara que tá mais de canto, ele tá sempre buscando todo mundo. E é um cara referência, mano. Mas, assim, ele fala muito pouco, mas as atitudes dele chama todo mundo pra perto dele, por isso todo mundo gosta e tem ele como referência no nosso grupo. Você sente essa responsabilidade, Elias, que você tem de ser um exemplo pra molecada? Não, com certeza. Foi como ele falou, não sou de falar muito, não. Até nos jogos, o professor, alguns jogos me deu até a faixa de capitão. Falei, professor, não ligo muito pra isso não, o negócio meu... não é, professor? Eu não ligo muito pra isso não, o negócio meu é jogar, cara. Porque você, a faixa de capitão, até sem a faixa, mas você tem que liderar. Você tem que falar, você tem que chegar. Então, pra mim, com certeza, né, cara, é importante demais me policiar disso, saber o que eu vou fazer, o que eu faço pra eles. Não acho, pô, eles é exemplo, pá, tal. Então eu tenho que saber o que eu faço, eu tenho que saber as coisas certinho, passar, respeitar eles, me respeitam demais. Então eu fico muito feliz. Então eu tenho um carinho muito grande pelos meninos lá, pelos meninos da base que sobe também, a gente sempre abraça, eu acho que isso é muito importante, o professor também faz muito isso. E a gente, por isso que lá, graças a Deus, as coisas têm fluído bastante legal. Silvestre, em relação à base, né, que o Elias falou agora, você também tem um trabalho em cima disso, de estar verificando os jogadores ali que o Sampaio tem formado, ou você não passa tanto tempo ali por causa das situações do time principal? Pô, eu nasci da base, né? A base me forjou, a base me fez. Eu olho um time sem base, um clube sem base, é um clube morto, né? Então, assim, eu tenho um carinho grande. Tem vezes que eu entro no CT às 8 horas da manhã, 10 horas da noite eu tô lá ainda, entendeu? Então, assim, eu olho do sub-9 ao sub-20. Sempre tô dando uma olhada e trocando ideia lá com o Márcio Bittencourt, com o Luiz Antônio, com o próprio Rômulo, procurando saber o histórico do jogador. E assim, esse ano nós tivemos diretamente conosco lá Juan, Digó, o Max, o Cauã. Agora eu puxei o Vitor, que é um zagueiro que tem 18 anos, até brinco com ele, cara de dedo. O pessoal abraçou ele ontem, jogou de titular e assim, correspondeu à altura. Então assim, eu tenho um carinho especial com os garotos. Qual o nome verdadeiro do cara de dedo? Eu chamo ele de Manel, chamo ele... Pô, mas eu sou da geração... O nome dele é Vitor Manuel. Mas tem que ser cara de dedo. Pô, imagina lá a escalação. Goleiro, qual é o nome do teu goleiro? O goleiro é Diogo. Diogo, até lateral direito. Betão. Cara de dedo e o outro... Não seria bem mais raiz, pô? Cara de dedo. Cara de dedo. Cara de dedo. Cara de dedo. Então, assim... A gente no campeonato, cara, eu vou chamar ele de cara de dedo. Nós temos um carinho grande com a base e eu peço ao Elias, falava com o PV, com o Índio, pô, abraço os garotos e assim... Tem um batizado, né? Que é raspar a cabeça. Aí o cara já fica meio retraído, mas logo depois o cara se sente figura importante ali no elenco. E como que tá hoje o regulamento da Taça Rio, da Copa Rio, aliás? Como que funciona? É mata-mata desde o primeiro momento? Como que é pra galera que não tá acompanhando tão de perto? Copa Rio tem os clubes da B1, né? B2, B1 e A2 e A, né? Então, assim, no primeiro momento o pessoal da A fica de stand-by, né? E aí tem os confrontos mata-mata. E depois, no segundo momento, o pessoal que avança já começa a ter esse mata-mata com o pessoal da Série A. Mas os times da Série A, nesse momento, estão um pouco mais enfraquecidos, né? Porque a maioria tá com a exceção da Portuguesa, né? E do Volta Redonda, tá todo mundo sem calendário, né? Então... É mais a molecada que tá jogando por esses times? E justamente Portuguesa e Volta Redonda tá no nosso lado da chave, entendeu? Então, assim, até por isso eu pedi a eles muita atenção. E que eles avancem nas outras competições também. Também. Futebol carioca, né? Primeiramente pelo futebol carioca, segundo por estar no nosso caminho, né? Porque o Voltaço pode vislumbrar a Copa do Brasil, mas acho que eles conseguiram a classificação pelo campeonato. O Voltaço vai colocar o time em reserva, pode ficar, o negócio é português. Nós sabemos também que o reserva deles são... É bom, tem bons jogadores. Tem bons jogadores, mas o Sampaio... E assim, hoje o Sampaio é Série A. Então, de repente o cara não tá tendo tanta oportunidade no outro clube, fala, pô, contra ele eu tenho que ir a Vera. Alguns amigos de vocês já ligaram aí, querendo... Carioca, ano que vem eu quero jogar aí no Sampaio. Já aconteceu alguma ligação assim de algum amigo do mundo da bola? O Elias tá olhando assim, ó lá, já o WhatsApp.
Rapaz, no meu aqui não ligou ninguém, não. Falando sobre isso, não. Mas eu sempre falo, rapaz, eu não tenho moral pra botar ninguém lá, não. Tem que ver o professor Silvestre, ou com o presidente. Tá louco? Eu já falo eu sou bem sincero, né? Entendeu? Porque às Não vezes... pode roubar, né? Não, com certeza. Já sabe como é que é o sistema lá. O sistema lá é a Vera. É isso que a gente passa pra quem for vestir a camisa do Sampaio, pra quem for trabalhar no clube lá, que a gente chega lá é pra trabalhar. E você, Henrique, alguma galera lá que jogou contigo? Eu falo, tô no mercado, ainda não? Ainda não? É muito recente, acho que nem a nossa ficha caiu ainda também. Deu tempo ainda não, os caras mandaram mensagem. Formação do time do Carioca, você tá pensando em fazer o quê? Continuar mesclado, tentar trazer alguns jogadores com a experiência no Campeonato Carioca, uma experiência na primeira divisão, tentar achar outros jogadores com o perfil do Elias, que tem um pouco mais de rodagem, conhece mais enfrentamento contra times grandes. Como que tá a cabeça de vocês ali? Os donos já vão pensar em liberar um pouquinho mais de grana ali, alguma coisa? Esperamos que sim. Quem são os donos? Ronan, Rômulo. Ronan e Rômulo. Pô, abre a carteira aí, pô. Então, cara, eu costumo, assim, historicamente, né, nesses 3 acessos, são equipes mescladas, né? Com a espinha dorsal, jogadores um pouco mais de vivência e a garotada ali, mas mesmo a garotada com uma certa vivência. Por exemplo, Alexandre passou na base do Guarani e Cruzeiro. Aí eu tenho um Betão na lateral direito que jogou no Flamengo, passou no Cruzeiro, entendeu? Então, assim, é procurar encontrar esse ponto de equilíbrio, não tem receita exata, entendeu? E eu costumo dizer sempre para ele o seguinte, o campo fala. Então, assim, é o jogador que se escala, é o jogador que se contrata, entendeu? Ultimamente a gente olha muito aí o número e depois procura também assistir alguns jogos, né? Porque assim, aquele velho e bom DVD às vezes acaba enganando. Porra! Se fizer meu DVD, eu pareço até, sei lá, o Elias. Faço gol de tudo que é jeito, mas na hora eu não domino a bola. Alexandre, você jogou na base do Guarani e também do Cruzeiro. Quem você pegou lá, cara, trabalhando com você, esses jogadores que também estão chegando igual você aí, galgando lugar ao sol? No Cruzeiro eu joguei com o Vinícius Popó, que tá no Operário agora, Maurício, Inter, Edu, Goiás. Pô, foi uma galera boa, mano. Os caras... Caio Rosa, que foi para a Arábia também. Maurício sempre foi bom de bola? Maurício sempre foi bom. Ele veio do DB. O Rômulo, que tá no Inter também, o volante. O Maurício é diferenciado. Diferente? Canhotinho enjoado. Jogava perto de você ali, né? Ele é eu de volante ali e ele na meia ali. Então vocês trocavam bola. Roubava e achava ele, que era ele. E é maneiro, cara, assim, pra você ver caras que jogaram com você sim. Conseguindo também se destacar, porque deve ser um sentimento meio ruim, assim, pra vocês. Tipo, o moleque, de repente, você começou a jogar com quantos anos? Uns 6 anos. 6. Você começa a chegar no time ali, Guarani, e Cruzeiro, quantos anos? 10, 12, mais ou menos? Não, pô, eu fiquei no Tigres, joguei no Tigres do Brasil aqui antes. Aí fui pro Cruzeiro com 17 anos. 17. Muita gente deve ter parado. Sim, com certeza. Dói o coração, cara, quando você vê assim, um moleque, de repente, com muito talento. Eu estendo essa pergunta até pra vocês também. É que, pô, moleque com talento pra cacete não conseguiu dar um passo adiante na carreira. Isso pra vocês é chato, cara, de, porra, o cara era bom, podia estar aqui comigo e não tá. Vocês quando olham pra trás e veem isso? Assim, é porque o futebol também exige muito de abrir mão, né? Não é só no campo ali, tem que abrir mão de outras coisas. E, tipo, tem muito contratempo. Às vezes você tem que deixar umas coisas certas de lado pra viver o seu sonho. A sua família tá com você. E tem, às vezes, as injustiças também, né? Que sempre tem. Mas é triste, porque muitas vezes tem alguém que você vê que, assim, craque da bola, melhor que você e tal, mas não conseguiu, às vezes não quis tanto, assim, igual você. Porque muitas vezes o esforçado vai mais longe do que o talento, né? Boa frase. Boa frase. Você, Elias, dessa jornada aí, cara? Cara, foi até bom você falar sobre isso, que eu tenho um exemplo em casa, né, cara? Que é o meu irmão, né? É meu braço direito, o Robinho. E todo mundo fala que ele sempre foi melhor que eu, né? E realmente, é verdade, sempre foi melhor que eu, mas parou no meio do caminho, né, cara? Então, hoje, eu sigo vivendo o sonho meu e dele, né? Então, ele é um cara que sempre, cara, que todos os jogos, todos que acontece, tudo, é um motivo de felicidade. Então, pra mim, às vezes isso dói, que eu queria também que ele tivesse, entendeu? E às vezes eu vejo as pessoas falando e eu... Realmente, hoje quando eu tava até vindo pra cá, teve uma pessoa que me mandou um áudio falando, pô,
estão falando aqui que seu irmão jogava mais que você. Eu falei, não, mas eles não estão mentindo não, realmente, eles estão certos. Mas infelizmente, Deus quis assim, então... Mas é uma coisa que me dói assim, por não ver ele seguindo, porque ele sempre queria seguir essa profissão, né? Mas hoje eu tô vivendo isso aí, esse sonho, eu e ele tá vivendo junto comigo, então... E é o que tem acontecido hoje, muitas pessoas cheias de talento, lá onde eu moro mesmo, em Campos do Goytacazes, tem muitos jogadores bons que ficou para trás, que a gente vê assim, a gente bate uma tristeza, realmente é verdade mesmo. O Alexandre falou um negócio que é verdade mesmo, né, o Silvestre. Às vezes falta um pouquinho de ambição, sei lá, acho que é um pouquinho de ambição. Eu trouxe, eu até recomendo que vocês depois vejam esse papo com o Lucas Vertain, que é atleta de remo, atleta olímpico, e ele contou um fato aqui que me chamou muita atenção e bate muito com isso que vocês estão falando, e o Silvestre deve ter visto muito isso na base. Ele falou que virou atleta de remo, com 13, 14 anos eles começaram a ganhar uma ajuda, né, de Bolsa Atleta. Era um valor módico que eles ganhavam. E ele falou que tudo que ele ganhava, ele investia nele. Comprava equipamento, comprava alguma coisa. E os amigos dele compravam celulares, ia balada, essas coisas todas. Ele falou assim, pô, eu cheguei, virei atleta olímpico. Nenhum outro chegou, porque eu fui até o final. Lá, quando você estava na base, e agora até mesmo lidando com a molecada que está subindo, você tenta conscientizá-los em relação a isso? O Tele Santana fazia muito, né? Quando chegava um jogador de carro, o Elivelton, ele contava muito essa história, ele chegou com um carro zero no São Paulo, o Tele pegou o Elivelton e falou assim, ó, aqui, você vai morar no carro? Você não tem casa ainda. Vende o carro e compra uma casa para você amanhã. Aí o cara foi e comprou uma casa. Você, além disso, tenta ser esse professor para ensinar a molecada? Eu sou professor da rede municipal, né? Pô, legal. Então eu trabalho em escola também. Então, assim, vira e mexe, eu sempre tento achar alguém ali, porque assim como Deus me abençoou, eu procuro abençoar outras pessoas, né? Eu tive essa conversa no passado com o Alexandre, ele tava falando que tava casando, falei, ó, tem que ver um terreninho, não sei o quê. Procuro estar sempre falando essas coisas. Eu sou morador de São Gonçalo, então assim, São Gonçalo tem o campeonato de base ali é muito forte, a Liga Gonçalense ali é muito forte. Então assim, você vê às vezes muitos garotos ficando pelo caminho. Você falou que é amigo do Rafael Carioca. O Rafael Carioca foi interessante. Eu trabalhava no Profut, na época o campeonato era sub-17, mas a gente utilizava jogadores sub-16. E aí eu comentei com o pessoal lá, ó, no time do Planalto tem um garoto lá chamado Rafael e um Diego Felipe que estão destruindo lá a competição. Tô até torcendo pro time desse ser de classificado para não pegar R na semifinal. E no meu time tinha o Dudu e o Fabinho, 2 jogadores fora do comum. E aí, no final do ano, o Independente de Macaé tava montando um time para poder disputar uma competição em Santa Catarina. E aí ele fez uma parceria ali com o Profut, levou uns 8, 9 jogadores. O Rafael já estava no elenco do Profut. Eu não tive a oportunidade de treinar ele, né? Porque no meio do caminho eu voltei para a categoria sub-15, me deram uma nova missão lá. E aí foram para essa competição. Parece que o Fabinho resolveu ir visitar a família, não foi. O Dudu cometeu uma indisciplina lá, o treinador tirou ele. E nessa competição lá o Rafael se destacou e o restante é história, né? Então, assim, a gente acaba vendo muitos jogadores, seja por estrutura familiar, seja por questão de cuidar ele mesmo do sonho dele, às vezes ele não sabe cuidar, seja por questão de constância, seja por até a questão dele mesmo acreditar em si, né? Porque a gente vive aí um momento no qual, às vezes, você vai conversar com um amigo, em vez do cara te encorajar, o cara te joga para baixo, né? Então, assim, são vários fatores que a gente vê muitos garotos aí talentosos do futebol brasileiro se perdendo no meio do caminho. A questão financeira também, que hoje tem o caso do Endrick, que foi vendido 70 milhões pro Real Madrid, e nessa temporada ele não consegue jogar. Até mesmo pela pressão, jogador de 70 milhões e tal. E com 16, 15 anos já começa a ganhar um salário de 300, 400 mil reais por mês. Isso também atrapalha um pouco a cabeça dos jogadores nessa maturação, que estão recebendo já um salário de primeira divisão ainda sem terem acontecido, talvez faça com que não se revele tantos jogadores como revelávamos há 10 anos? Vocês acham isso, vocês dois como atletas e o Silvestre como técnico? Assim, eu tive a oportunidade de duas ocasiões de ir na Gold Cup, uma competição que tem lá em Goiânia, né?
E aí eu tive a oportunidade de ver o Hendrick jogar antes de todo mundo, o Ryan antes de jogar de todo mundo, o Estevão Willian, que hoje está no Palmeiras, na Messinho. ocasião, tava no Cruzeiro antes de todo mundo. Então, assim, desde lá, era 10 anos que eles tinham, uma pressão gigantesca, né? Então, e chega no profissional, isso... Não vou dizer nem que multiplica. Você falou aí coisa de 70 milhões, não foi isso que você falou? Então, assim, o cara conviver com questões familiares e ainda, o cara tem que jogar bem, tem que jogar bem. No corredor, vim brincando com o Elias. Ganhou. Tem hora para comer, hora para beber, hora para se vestir. Então, assim, tem essa rotina e é uma coisa pesada, maçante. Se eu não achar muito bem um ponto de equilíbrio ali, é coisa para deixar louco. O Hendrick já era absurdo quando você viu? Não sei se é sniper ou tiro de canhão, né? Mas assim, ele é muito diferente. Muito, tá louco. Era assim, Palmeiras com Hendrick e o Vasco com Ryan. E na ocasião eu tava no 2005, né? Aí eu tinha Paulinho, Leandrinho, essa geração do Vasco também. Pô, os caras desde pequeno já mostram que são muito, muito à frente. Tomavam biotônico Fontoura. Só pode. Você falou que também viu o Messinho lá no Cruzeiro? Sim, ele e o Vitor Roque. O Vitor Roque que eu vi. Era Mas assim, o Messinho era muito novo ainda. Eu acho que ele tinha uns 9, 10 anos. Já era absurdo. Já sobrava já no meio dos meninos. Já. Vitor Roque, então. Vitor Roque foi o absurdo do absurdo que eu já vi mesmo. Sério? Ele jogou um campeonato, eu acho que foi sub-15, ele era sub-13, ele foi artilheiro e melhor jogador. Ele era do América ainda na época. Caramba. Aí depois ele foi pro Cruzeiro, subiu rápido também e foi embora. E era assim, um moleque... Não, já você via que não tinha como não ser o que ele é hoje, de ir pro Barcelona, essas coisas. Muito diferente mesmo. Vocês têm o olhar clínico de vocês, de um moleque de 10 anos, vocês já sabem que esse moleque, se não acontecer nada de errado, se que a gente tá falando, não tiver envolvimento com pessoas erradas, não ficar deslumbrado, com 10 anos, 9, você já consegue enxergar um moleque que pode virar extra série? Você já consegue ter? Você enfrentou o Neymar, né? Sim, já enfrentei uma vez. Como que foi ali pra você? Mas eu tava no banco quando eu enfrentei ele. Foi até bom. Não, é absurdo. Foi só vendo mesmo ele, assim. Incrível. Um cara, sei lá, não é à toa que tá... Tem um jogo do Neymar lá em Volta Redonda, sempre conta essa história. E tava enfrentando o Fluminense pelo Santos. Cara, o Diguinho, esse lance... Procura aí, o Brunão. Drible Neymar Diguinho. Cara, você é volante. O Diguinho veio campista, perdão. Meio campista. O Diguinho veio. O Neymar só fez assim, ó. Aquela rolada, o Diguinho toma uma caneta e cai de bunda no chão, cara. Absurdo, Neymar né? no Brasil foi sacanagem. Esse ano, nosso Neymar lá também aprontou. Davi foi pra cima lá, deixou uns dois lá com a perna, ficou um S. Ah lá, esse lance lá. O Bruno vai colocar ali pra gente, olha lá. Olha lá. Olha lá. Virou a cara aí. Se isso acontece com você na marcação, Alexandre, o que você faz? Cara, não tem que fazer Olha lá, ó. nada. Fingir que nada aconteceu Ele mesmo. tava Ah lá. esperando. Tava esperando. Ele tava esperando, vai sair alguma coisa daqui. Mas a vida dava pra segurar, ele O não quê? segurou. Não, ele tentou segurar, acho que não. Tentou, né? Tentou. Aí ainda virou a cara. Não, esquece. Você jogou com o Seedorf. Que lição que você tem do Seedorf que você passa pra eles? As positivas e as negativas. Que o Seedorf tem os dois lados da moeda, né? É verdade, uma é sensacional, cara, sensacional. Que não foi à toa que dos meus 10 gols que eu fiz no Botafogo, 7 foi passe dele. Então, aí você já vê que o cara é diferente demais. Te deu bicho, né? Te deu... Pô, e era um cara que brigava muito pelo grupo. É um cara sensacional. Mas era complicado também. Bastante complicado. Concentrava sozinho. Entendeu? Então, que queria mudar o nome do... A letra do hino. A letra do hino do Botafogo. Então, é um cara meio complicado. Mas era um cara que tinha um coração sensacional. Mas esses caras assim, eles são meio complicados em algumas coisas mesmo. Mas como jogador, não tenho o que falar dele não. É extraordinário. Mas o que você pega dele e passa pra molecada hoje, assim? Que você hoje tem a idade que ele tinha quando jogou no Botafogo. É a vontade dele de vencer, de sempre querer ganhar, de sempre ser uma liderança dentro de campo. Isso aí ele tinha de sobra, entendeu? O que ele pudesse fazer pelo jogador, ele fazia. Então era um cara
É o que eu tento passar pra rapaziada. Quando ele via algum jogador, teve uma vez que eu acho que, se eu não me engano, foi o Vitinho, foi dar entrevista, ele foi, puxou o Vitinho, tirou, não queria que desse entrevista, entendeu? Claro que eu não vou fazer isso, né, com os meninos, no momento nenhum, mas era o jeito dele, acho que cada um tem um jeito, mas Cada um tem um jeito de liderar. disso Cada um aí, tem um jeito esse de era o liderar. jeito dele, mas era um cara sensacional, e tipo assim, depois que eu comecei a conviver, não foi só com ele não, ele, Rafael Marques, que me recebeu muito bem, o Oswaldo, que era um pai. É um cara que é Opa. esse cara. Ah, é o pai, então você é irmão mais velho mesmo. É um pai que eu sempre. Tá resolvido, tá Que resolvido. eu sempre vou levar pro resto da minha vida, com um cara que me ajudou bastante. Então. E fora os outros jogadores, Bolívar. Nossa, muitos Não, mas jogadores. isso daí ele tá sendo sincero, porque logo nas nossas primeiras conversas, eu até conversei com ele e assim, ele falou que o Oswaldo era uma das referências que ele carregava pra vida. Não, porque, você é louco, aquele cara ali, mano, é sensacional. Então eu devo muito a ele. Então, foi pra mim, tipo assim, um momento maravilhoso que eu passei no Botafogo, mas hoje o clube que eu gosto, que eu amo, é o Sampaio, é onde eu tenho o meu sustento, é onde as coisas têm acontecido pra mim depois de 36 anos, porque hoje você sabe que essa situação, negócio de idade é muito... Alguns times, às vezes, fulano tá velho, esse crânio tá velho. E o professor me falou uma coisa... Eu brinco com ele direto e fiquei feliz Isso aí. quando você falou que ele era experiente. Porque foi quando a mesmo. gente chega nos lugares, o pessoal fala que ele tá veterano, eu fico louco. Não, ele puxa a fila, pô, no treino. Não, acho que- Igual o Alexandre falou, ele dá carrinho, ele é o primeiro em quase tudo, pô. E às vezes, assim, você vê que o pessoal fala depreciando mesmo, na maldade. Não, entendeu? não tem- Então, assim, é experiente, ele já vivenciou coisas e ele compartilha com os mais Não, e eu novos. vejo assim, o Elias com 36, pra mim ele tem 31. Por quê? O Vitor Canedo, que teve aqui antes de vocês, ele fez uma postagem maravilhosa no perfil dele, falando que os jogadores de 35 anos é o novo jogador de 30, há 10 anos. Que eu acho que cada ano que passa, com toda com suplementação, com as condições físicas, ainda o calendário é ruim, que você não tem um espaço tão grande entre as partidas. Quando isso for resolvido, cara, você vai estar jogando 45 anos bem. Bem. O Fábio tá com quase 43 jogando bem. Então, eu acho que o Nenê 42 jogando bem. Cristiano Ronaldo. Mas isso aí é absurdo. Você vai jogar com 63 anos, tá... Esquece. Esse aí não tem o que falar. Verdade. Mas eu acho que é realmente jogador experiente, não veterano. Veterano não tem. Veterano é o quê? Como que define veterano? Cara que domingo acorda, pega a chuteirinha e vai jogar futebol Exato. com os amigos, Eu sou veterano com a tua idade. Porque eu não sou atleta. Eu não sou atleta, eu sou veterano. Tem pelada dos veteranos. O Elias é um atleta experiente. É diferente. E se cuida. Pretende jogar até quantos anos? Eu tava falando, acho que mais uns 3 anos, acho que até o 39 anos. Joga até os 42, 43. Não, mas é que eu sempre falo com o professor, eu vou me parar, não, ninguém vai me parar. Porque eu, tipo assim, eu tenho 36 anos, mas a vontade que eu tenho é poucos na minha idade. Quando perde rachão, fala que vai até adoecer. Eu sou muito competitivo, até em casa. Ele rachou, Sério? ele vira, pô. Ele sempre Na fala. preleção do rachão, ele fala, se eu perder pra esses caras hoje, eu vou ficar doente. Doente. Ele fala Eu direto. sou muito competitivo, então até em casa mesmo, com o meu pai, com a minha mãe, com minha esposa, com as pessoas, com meu filho que tem 15 anos, eu odeio perder. Então esse é o Elias. Pô, maneiro, cara. Isso é bom. Isso é bom pra você, né? Compra fogos, não é sempre que a gente faz a rachão, mas quando tem oportunidade, o cara compra fogos pra soltar quando ganha o rachão, mano. É pouco competitivo? Por isso que é do teu lado, né? É bom ter. Você quer do teu... Mas você faz alguma coisa especial pra se cuidar? Cara, antes eu tomava muito refrigerante, agora eu já cortei, entendeu? Eu tenho me cuidado bastante, tipo assim, quando acaba a competição, eu tô de férias em casa, eu tenho um personal que me ajuda, eu trabalho, faço as coisas certinho, entendeu? Então eu acho que isso é importante demais. Fazer prevenção de lesão, essas coisas, eu acho que isso é muito importante. Porque os trabalhos do professor Silvestre é bem puxado, então se não tiver bem fisicamente, filho, fica pra trás. Se orienta, que eu vejo muitos jogadores hoje fazendo isso que o Elias falou, né? Tem a preparação do clube e contratam ou um preparador físico ou um fisioterapeuta para fazer um trabalho pós-treino. Se orienta, por exemplo, o Alexandre, que tá ali com 22 anos, a fazer isso. Se orienta o Elias, que é um jogador
com 36. Eles não vão falar aqui, mas eu sou chato, né? Eu sou o chato da vez. Então, assim, Alexandre eu sei que não bebe refrigerante, entendeu? Alexandre é um cara que se cuida bastante, então vira e mexe. Eu tô procurando dar um conselho, falar alguma coisa que pode ser o pulo do gato, entendeu? Então, assim, tem uns que absorvem de uma forma, outros de outra forma, entendeu? Mas a gente procura estar passando a nossa experiência para eles. E você também passa isso pra eles? Passo, com certeza. O que eu puder passar que for bom pra eles, nesse sentido, eu sempre tô passando. Você tem... Claro, ainda vocês não têm um salário astronômico, né? Que você tá ali jogando um time de menor expressão. Mas você faz essa parte também de investir em si? De, pegar um valor, contratar aqui um fisioterapeuta, trabalhar um pouquinho fora do clube. Você também pensa nessa parte, Alexandre? Assim, de fisioterapeuta menos, porque eu sempre fui um cara de... Nunca tive lesão. Então, mais eu... tipo assim, vou mais na área física. Então, sempre tenho um personal comigo. Às vezes até junto com o clube. Tipo, treino de manhã, à tarde eu vou na academia e faço algo a mais com o preparador físico. Eu dou muita ênfase na parte física. Isso mudou, né, Elias? De 5 anos pra cá, ou 10 anos pra cá, que antigamente isso era uma exceção à regra, né? Os jogadores fazerem um trabalho, o Alexandre... o Silvestre deve ver isso melhor do que eu, que trabalha ali dentro das comissões técnicas. Os jogadores hoje estão mais preocupados também com o pós-jogo, né? O pós-treino, estão se preocupando mais em tentar eles serem mais atletas, né? Sim, você vê que a consciência tá bem diferente, entendeu? Então, assim, vira e mexe, você vê um jogador conversando com o nosso preparador físico lá, o Marcelo, pedindo para fazer algum trabalho extra, perguntando o que pode ser feito para agregar ou potencializar certo movimento, ou até a execução, seja ela para uma finalização, um movimento. O pessoal tá bem antenado. Indo para o outro lado, negócio de gestão de grupo. Você monta um grupo e você vê que tem uma laranjinha podre ali. Como que você faz? Tenta eliminá-la ou chama os líderes do grupo para tentar resolver com isso? Assim, eu acho que não tem receita exata, né? Porque, igual como você usou o termo aí da laranja podre, pode ser uma coisa de caráter ou pode ser uma coisa de momento, entendeu? Isso é outra coisa que você verifica quando vai contratar um atleta? Ligar para um ex-técnico, ligar para alguém que trabalhou junto para ter esse aval, os caras gente boa, ou você pensa mais no campo e na bola? Futebol tá muito dinâmico, né? Por mais que você não queira um jogador que venha casar com sua filha ou sua sobrinha, mas se você souber algumas coisas que pode potencializar ou então possa enfraquecer esse cara no jogo, é importante. Então, assim, procuro estar sempre conversando com outros treinadores, jogadores, e não que eu pergunte diretamente, mas assim, você procura sentir como que é o campo do cara, o extracampo, entendeu? Até o mental do cara, como é, que isso daí é muito importante. Tem hora que a gente vê o jogo bola e pernas. Só que assim, cada dia que passa, a gente vai percebendo que o mental tá muito no jogo. Você pode dizer uma parcela muito grande. Você tem psicólogo na tua comissão técnica? Pretendo colocar esse ano, tô conversando com eles para colocar, mas assim, ainda sou eu que procuro chamar, sentir o cara, ver se está precisando de alguma ajuda. É aonde muitas das vezes eu dou algumas tarefas. Elias falou que não gosta de falar, mas igual o Alexandre viu, falou ali, o exemplo dele. Aí eu tenho um índio lá, o índio, aí tinha o PV, aí tem o Pablo, eu até brincava também com o Pablo falava, não sou muito de falar, mas assim, faz aquele trabalho de formiguinha ali por trás, e essa questão do exemplo conta muito, entendeu? Então assim, a gente vai tocando e procurando entender cada um. O Elias ia falar. Tipo assim, o professor me passa uma coisa e vê uma coisa assim pra mim, e eu vou lá e falo com o jogador, entendeu? Tipo assim, eu não sou muito de falar como o PV era, como um capitão. Mas tipo assim, se o professor passou aquele negócio pra mim, eu vou lá no cara e converso com ele. Tá isso, tá aquilo, vamos fazer assim, não desanima, calma, vai chegar a sua hora, o seu momento, trabalha, espera, vamos fazer isso, fazer aquilo. É isso que o professor estava tentando explicar, entendeu? Nesse sentido. Mas em relação à laranja podre, vocês já passaram por vários elencos e com certeza pegaram elencos que eram pesados pra caramba. Como que vocês funcionam em relação a isso? Se tem um cara sendo o estupim de vários problemas ali dentro do elenco, vocês chegavam a já comentar com o técnico,
isso aqui tá complicado, ou falavam com o capitão, para tentarem resolver essa situação de um atleta, ou 2 ou 3, que estavam ali atrapalhando todo o ambiente, ou vocês nunca pegaram um caso tão grave assim na carreira? Cara, geralmente quando acontece isso, se tem 1 ou 2 no grupo fazendo isso, eu acho que você chama aí pra conversar e troca uma ideia com ele. Se ele não entrar no sistema de todo mundo, ele tem que tirar ele, ó. Esse eu acho que... Assim, falando do nosso lá esse ano, né? Que foi o que trouxe a gente aqui. Cara, assim, não foi só vitórias. Tivemos um momento de derrota. Sendo que o nosso ambiente era tão gostoso. Primeiro, não teve isso. Segundo, eu acho que se viesse a acontecer, o cara ia sentir até vergonha. Porque, assim, o nosso ambiente era tão gostoso, tão familiar. Pô, eu sempre brinco com ele. Um dos feitos meus, sempre quando eu construo equipes, quando termina, cada um vai pro lado, mas cria-se grandes amizades. E aí você vê já um jogador preocupado com a família do outro. A gente tem muito isso lá. Tô mentindo? Verdade. Então, assim, a gente procura criar esses laços aí também. Isso é bacana. Você hoje é jogador do Sampaio Corrêa. Sim. Contrato até quando? Fevereiro de 2025. Contrato bom, né? Se for bem no Carioca, dá pra fazer Sim. fazer uma grana ali. Essa é a intenção do Sampaio Corrêa? De mesclar o Elias, que hoje, em relação a valor para venda, o Sampaio Corrêa talvez não conseguisse lucrar, mas ter jogadores como o Alexandre ou outros atletas mais jovens, para se eles forem bem no Campeonato Carioca, sei lá, conseguir uma venda de 3, 4 milhões de reais. Quando eles me fizeram o convite, falaram em 3 anos, né? Mas sabe que futebol é bem dinâmico, mas falaram em 3 anos. Então, assim, eles falaram, pô, a gente tá querendo mudar um pouco a forma com que a gente trabalhava, a forma com que a gente vê futebol. Se puder trazer alguns jogadores que vão resolver agora, beleza. Mas se puder trazer algum jogador que venha a ser pra frente um ativo pro clube, também é bacana, entendeu? Aí nessa que entrou o Alexandre, entrou o Davi, entendeu? No qual o Cauã, que é um lateral que tem 17 anos, já fez umas 2 ou 3 partidas, entendeu? Eu também tenho esse olhar para uma coisa que nós conversamos lá no início do trabalho. Depois do Carioca, algum grande clube entrou em contato com você em relação a algum jogador? Claro, você não precisa falar o nome, para saber mais informações, para começar, igual os jogadores mais novos, né, de menos de 20 anos. Teve alguma procura? Diretamente comigo, não. Só que teve pessoas da minha comissão que ali durante a 6ª, 7ª rodada não estava ainda definido que o Sampaio Corrêa iria subir, né? Então, assim, um ou outro componente da comissão falava, pô, tal clube perguntou pro fulano, tal clube perguntou pro ciclano, perguntou como que ele é no dia a dia, entendeu? Eu acredito que isso seja uma sondagem. Sim. Para você, os grandes clubes terem times sub-23 seriam um degrau interessante para sua carreira? Sim, sim. Você olhava com bons olhos? Por ter idade ainda, eu acho uma porta boa de entrar ali ainda. De voltar ao clube grande. O Elias não pegou isso, né? De ter time sub-23 na tua época. Então você enxerga isso como algo legal? Também soubesse querer saber dessa situação, né, dos times Bs, né? Porque eu tenho uma ideia sobre os times Bs. Eu acho que todos os grandes deveriam ter. E a Copa Rio deveria ser um torneio onde os grandes, até mesmo para valorizar a competição, poderiam jogar com as equipes. A Copa Rio, durante muitos anos, era chave, né? Grupos. Sim. E aí era uma competição até maior. E como você falou, os grandes foram perdendo um pouquinho o interesse. Se você tem o Sub-23, você aumenta o número de jogadores ali e, de repente, o jogador que está se destacando no Sub-23 é justamente uma carência que você está precisando no seu elenco principal. Sem falar o seguinte, algumas posições, como goleiros, zagueiros, os caras, às vezes, não estão totalmente prontos para subir com 18, 19 anos. Maturação, é mais fácil, né? Você lançar um atacante, às vezes o atacante, até por questão de personalidade, ele sobe com mais facilidade do que um jogador de defesa. Sim. Voltando pro Elias, quando sai do Botafogo ali em 14, na Libertadores, você faz um gol naquele jogo de Botafogo ganha de 4-0, doeu no teu peito ali? Abandonar, claro, foi uma proposta sensacional pra você, mas ficou aquele gostinho de, pô, poderia ter jogado essa Libertadores? É verdade, né? Todo mundo até hoje fala sobre isso, porque eu saí naquele momento, né? Mas, como você falou, financeiro pegou pesado, entendeu? Então, eu acho
pensei na minha família, pensei nos meus familiares, acho que era importante. Sou um garoto que vem de família humilde, então eu queria ajudar minha família. E por isso que optei de ir para a China para ajudar meus familiares, entendeu? Mas, com certeza, né? Depois a gente pensa, mas, como eu te falei, o financeiro pesou um pouco. E também depois ver o que aconteceu com o Botafogo em 2014, né? Em relação à estrutura, a situação financeira e tudo. Talvez você pudesse pegar aquele ano ali e ter sido complicado para você, né? Não, com certeza, né? Foi bem difícil mesmo. E logo assim, quando eu cheguei no Botafogo, eu me lembro, teve uns jogadores que falou comigo assim, Elias, o salário aqui tá atrasado. Eu falei assim, em nome de Jesus, vai começar a pagar. E foi onde começou a pagar, cara. Sério, cara. Então, pra mim foi maravilhoso, que me pagaram tudo certinho, não tenho nada que falar do Botafogo. Como você falou, em 2014 o negócio tava meio precário. Então, aí surgiu esse negócio da China. Pra mim financeiramente foi maravilhoso. Foi pra você, em 2013, ali foi um momento maluco da sua carreira, assim? Que você entra, vem do Resende com uma opção, vira titular e a bola começa a entrar, faz gol de bicicleta. Já viu o gol dele de bicicleta? Já. Pô, foi de louco, né? Foi de louco. Mas ele gosta, no treino, vira e Ele mexe, acerta direto ele aí. procura Isso aí- uma puxeta, Isso procura aí é uma normal bike. no treino, pergunta aí. Eu faço isso direto. Direto. Quer repetir o feito, né? Direto eu faço isso no treino. Ele Tá aí. reclama aí do gol dele que foi anulado aí, vira e mexe quando ele encontra com o árbitro, ele fala, lá vem ele. Mas então, rapaz, foi mesmo. Eu me lembro que a minha estreia foi contra o Fluminense, eu acho, em Brasília. E eu participei do gol, foi o gol de Sidoff, eu acho, se eu não me engano. Aí depois a gente jogou contra o Náutico, em São Januário, isso aí. Mas antes de eu chegar no Botafogo, a torcida, quem é esse jogador? Time pequeno, trazer e tal, babá. Então a gente... E aquilo ali pra mim foi bom, né? Que aqueles comentários, aquelas coisas ali, me motivou mais, né? Então, eu me lembro que nós tava 1-1, acho que não me engano, tava 1-1 contra o Náutico. Aí o Oswaldo foi me botar, os torcedores começaram a chamar ele de burro, né? Burro. Aí o Rafael Max, no facão que eu fiz lá, e me achou, eu fiz o gol 2-1. Eu me lembro que eu tava comemorando o gol quando eu fui mandar a torcida calar a boca, por isso que eu tô falando que nisso aí é diferente, né? O Sedoff, na hora, quando eu fui fazer ali foi na hora, tipo assim, de extravasar, né? Não foi Que você ficou chateado. Mas não foi nem nada contra a torcida, que eu tenho maior carinho. Claro que uns gostam, outros não, isso aí é normal. Né? Então, Cara, você do Botafogo deu respeito pra você pra caramba. Não, então... Bacana. E ele, quando eu fui botar pra mandar a torcida calar a boca, ele foi, segurou minha mão na hora e me abraçou e comemorou junto comigo. Então, pra mim, foi um motivo de felicidade, fora os outros gols que teve. Então, foi um momento maravilhoso que eu passei lá no Botafogo e eu tenho um respeito muito grande desse clube. E hoje sou torcedor do clube e tenho certeza que, em nome de Jesus, a gente vai ser campeão brasileiro. O Botafogo ali fez você ser botafoguense. Isso. Quando eu fui pro Botafogo, o carinho, depois quando eu comecei, como você falou, a bola entrar, as coisas acontecer, a torcida começou a me abraçar. Tive muitas lesões no Botafogo. Acho que talvez por isso que não fiz mais gols, que eu acho que se eu tivesse não tivesse essas lesões, eu acho que eu teria feito mais gols. E então, depois que eu comecei sentindo a atmosfera ali, que muitos torcedores falam, que Botafogo não tem torcida, que não sei o que. Tem sim, só que isso fica escondido. Entendeu? Igual agora, você vê no Brasileiro agora, você vê, o Botafogo tá botando 50, 40, e eu vivenciei isso. Um jogo, se eu não me engano, o último jogo nosso, contra o Criciúma, que, se eu não me engano, foi quase 50 lá, entendeu? Até fiz o gol também, que a gente ganhou o jogo. Então, eu, mais do que ninguém, conheço essa torcida e sei que é carente de título, e eu tenho certeza que agora isso vai acabar, com certeza agora, eu tenho certeza que vai acabar, vai começar a vir os títulos, e o primeiro vai ser esse aí do Brasileirão. Tem muita gente secando, isso é certo. Exatamente. Em relação a essa resenha, como que é o vestiário lá de vocês, cara? Tem uma história engraçada que aconteceu nessa Série A2 aí que você se lembra? Vestiário, eles sabem disso, eu procuro deixar mais à vontade, é o momento deles, entendeu? Assim, não lembro
Mas eles são brincalhões lá, vira e Tem alguma mexe. resenha boa de vestiário aí que aconteceu nessa segunda divisão? Eu acho que a melhor é essa dele adoecer aí mesmo no rachão. Até agora foi essa aí. Ele fica muito nervoso. Ele fecha o time dele lá e fala, ó, se a gente perder pra esses caras, eu fico até doente. E tem jogo no dia seguinte. E ele faz, dá a vida. Ele é tudo contra mim. Lá é osso. Viu? Quem manda ser o tudo. quase Eles capitão, né? Capitão não é, quase não. capitão. Eles dão a vida. Mas do Vai, outro vai, lado, vai, lá, vai, do outro vai lado lá vai. tem o Luan, que provoca bastante. Não, nossa, é osso. O Luan. Luan também é competitivo. O Luan não, tem mano. uma história... Tem uma história bacana também de rodar em vários lugares. Então, assim, é um jovem, mas com uma rodagem boa. Então, os dois... É o da zoeira também. Os ó. dois... Não é fera. Fera. Qual cara lá no grupo lá que você acha que é o mais sisudão, assim? Aquele cara que não fala... que você não pode... Você tem medo de brincar? Tem algum lá no elenco que você tem medo de brincar? Medo não, mas o que... Às vezes você brinca com ele, ele brinca, e depois ele vai e te xinga, é o Pablo, o zagueiro. É zagueiro, tem a fama, né? O zagueiro não pode ser risonho. Ele é sério e detalhe, ele calça 46. Então, assim, quando vai passar... Até eu já passei no corredor lá, né? Eu já passei no corredor. Falei que se fosse campeão, eu passava no corredor. Putz. Tomei uma tabacada por aqui, assim, que zuniu. Eu falei, rapaz, o tênis dele é pesado. Ele é do meu quarto na concentração. Aí, tipo assim, ele quando te zoa, tá beleza. Quando você vai zoar ele, aí ele apela. É aquele que sabe brincar, que não sei o que. Que quer zoar, mas Mas pô. tem um coração gigante. Que pessoa. esquece. Que Mas pessoa. eu posso dar uma zoada no Pablo ou é perigoso dar uma zoada nele? Tá distante, né? Pô, tá aí o Campeonato Carioca ano que vem. Você falou 46, vai que me Pra você vida. ter no- E pra ele você- faz gol, hein? Faz gol. Faz gol, quantos gols que ele fez? Dois. E aí, Elias, ó, quero teu lugar aí, vai. Não, e ele é bom. Ele é bom. Tem quantos pra anos, caramba. Pablo? 32. 32? A idade boa também. Idade boa. Zagueiro seguro, muito bom zagueiro. Sua ambição profissional a partir do ano que vem, ô Silvestre? Trabalhando com futebol tem que ter grandes ambições, né? Você falou no início aí tem uma cúpula aí fechada, né? Pô, se eu falar que eu não sonho Série A de brasileiro, se eu falar que eu não sonho coisas no exterior, eu não tenho nem que estar no futebol, né? Porque, assim, é um meio muito competitivo, venho de 3 acessos, 3 títulos, então, assim, são as maiores possíveis. Claro e evidente que eu quero chegar nos lugares que eu desejo preparado, porque, assim, você fazer o bate e volta é chato, né? Porque você chegar lá, aí, pô, a mídia, ou então o seu trabalho, mostrar que você não estava preparado para aquele momento, você ir lá pro final da fila, você acaba ficando sem credibilidade, né? Mas, pô, Brasil tem clubes encantadores, torcidas maravilhosas. Eu pretendo honrar, assim como honrei o Vasco na base, que é um gigante, né? Eu pretendo honrar um escudo desse gigante aí também no profissional. Mas você acha que técnicos brasileiros hoje eles estão com menos, digamos que, tolerância em relação a alguns resultados ruins? Vocês acham que é outra barreira que vocês têm? Eu acredito que você usou a palavra correta, tolerância. Porque, assim, eu vejo com bons olhos a chegada de estrangeiros, aumenta a competitividade, só que o brasileiro perdeu 3 e vai embora. O cara, às vezes, tem a segunda, a terceira, a quarta, às vezes faz uma coisa num clube que não é bacana, que se fosse um brasileiro seria taxado de todas as formas, e cai para cima. Acaba ganhando oportunidade em outra coisa grande. Por exemplo, treinador que hoje que estava no Inter, né? Ele saiu reclamando do elenco. Aí agora ele está no... Inter de novo. Entendeu? Ele saiu do Galo. Não, mas o Cudê sai do Inter, vai pra Espanha. Ele sai do Inter, vai pro Celta reclamando do elenco do Inter. Entendeu? Vai pro Celta e vai pro Atlético reclamando do elenco do Atlético e volta pro Inter. Entendeu? É a Então, roda, assim, é a roda. Se fosse um treinador brasileiro, esquece, filho. E aí você tem aí o Dorival. Vem no Flamengo, faz um bom trabalho. Vai no São Paulo, faz um bom trabalho. Pô, e o pessoal esquece do título que ele teve com o Santos lá, do Ganso, do Neymar, jogando fino da bola, Com entendeu? E parece que a todo momento o cara tem que provar mais um Ele pouquinho. faz um trabalho bom pra cacete no Vasco Entendeu? também. Não sei se ele Entendeu? chega a ganhar a Copa do Brasil ou se ele faz um belíssimo trabalho. Não, quem ganha a Copa do Brasil é o Ricardo Gomes. Mas deixou o esboço do Sim, time ali, pô, sim. entendeu? Você vê que o cara pega, chega, arruma a casa, e aí você começa a não entender certas coisas. É a falta de grife?
Igual o Elias falou, o caso dele, usou como exemplo aqui. Que ele tava no banco, mas pô, fez um grande campeonato carioca, igual o Alexandre pode ter o ano que vem. Ontem eu brinquei em relação a um jogador do Botafogo. Ontem, para quem tá vendo, a gente está gravando esse nosso papo, na quinta-feira o Botafogo jogou ontem na Copa Sul-Americana contra o Defensa e amanhã vai ganhar do Defensa na Argentina. A Argentina conseguiu a classificação. E eu falei que o JP Galvão, que é um jovem jogador, Parceiro. teu parceiro? Então, o JP fez um jogo ok na lateral direita. E o torcedor criticou o JP, teve momentos de vaias. Aí eu falei, se o nome dele fosse Juan Pablo Galvão, e tivesse vindo do Defensa e Justiça pro Botafogo, se fosse argentino, a tolerância seria maior. Vocês também sentem isso, que os torcedores, às vezes, eles têm mais tolerância com a grife, com o jogador mais consagrado, que talvez venha para roubar? Depois eu quero saber até a opinião do professor em relação a isso. E do jovem. O Alexandre, de repente, chega no Botafogo ano que vem, vindo de um campeonato carioca bom, mas por não ter uma grife, a tolerância talvez possa ser menor. Vocês sentem isso? Que às vezes o torcedor ele tem uma tendência um pouco maior pro jogador mais badalado ou pro jogador mais estrangeiro também? Mais Assim, estrangeiro, não, pro jogador estrangeiro, no caso? Assim, acho que na vida a gente tem mais facilidade de aceitar o de fora, tem mais tolerância com o de fora do que dentro de casa, né? Acho que eu vi um exemplo esse dia no Instagram, que tipo, se uma pessoa de fora quebrar um copo na sua casa, você fala, não, tá tudo bem e tal. E se um de casa quebrar, você extravasa com a pessoa. Então, é meio que isso, né? O de fora a gente dá outra chance, tal, pro de casa e vai, às vezes, escanteia o cara e faz isso aí. A grama do vizinho é sempre mais verde, ou Elias? É verdade, né? Como o Xandinho falou aí, né? O Alexandre falou, né, cara? E tem acontecido muito isso também. Às vezes você não tem... os torcedores não têm paciência. Quando um garoto ele tem uma oportunidade, ele não vai bem, não tem paciência com aquele garoto. Aí se for tipo um experiente ou alguma coisa, aí já vai ter uma paciência. Eu acho que isso às vezes é um pouco complicado. Eu acho que tem que ter um pouco de paciência também com os garotos. E como você falou aí agora sobre o negócio dos de fora, às vezes eles têm mais paciência com eles do que com os da casa. Acho que sim. Acho que isso acontece bastante. E assim, não colocando apenas com o Botafogo, até um amigo meu que é tricolor, ele fala isso, né? Que em relação ao cara que tá jogando no Fluminense, Fernandes. Ele falou que fosse Fernandes, sem Z, com Fernandes com S, a tolerância da torcida do Fluminense com esse jogador seria menor do que tá tendo por ele ser estrangeiro. Você sente também isso? E por estar uma equipe de menor investimento, você tem essa tranquilidade um pouco maior de lançar jogadores, porque você sabe que a pressão talvez não seja tão grande? Não, a pressão é grande. Tanto que assim... Mas em relação às cobranças, igual a gente tá falando assim, que num time grande, o moleque, de repente, a bola queima no pé com 2 toques. A torcida vem assim, não quer saber se o moleque tem 19, 20, igual o Matheus Nascimento que joga na posição. O moleque surgiu com 16. Muito bom jogador, por sinal. Muito bom jogador, mas a torcida do Botafogo já perdeu a paciência com ele. E ele não fez a base toda, tem todo o histórico. Talvez se ele jogasse, tivesse entrado aos poucos, tivesse jogado uma equipe de menor investimento, a paciência seria maior e ele poderia desenvolver o talento, porque ele não teria uma pressão tão grande de um time de 4 milhões de torcedores. Pode ser que sim, que o futebol, cada dia que passa, está mais imediático, né? Então, você vê times como Red Bull Bragantino, você vê jogadores jovens, eles têm uma metodologia de trabalho lá, né? Que às vezes você fala, pô, esse jogador era o terceiro lá em tal time, como que ele destrói agora? Então pode ser que essa cobrança orbitante venha atrapalhar no rendimento, né? Mas com relação a lançar jogadores, eu procuro estar sempre atento para que seja no momento certo e não tenha esse lance da escada, do subir e descer. Então, assim, como a gente falou aqui, os jogadores que eu coloquei para jogar no profissional são jogadores que eu já venho observando há bastante tempo e por isso que chegou, subiu e deu conta do recado. Porque, assim, mesmo sendo de menor investimento, a cobrança também chega. E, assim, por ser garotos que vivenciam ali no clube, pode ser que mesmo essa cobrança não tão gigante como num clube de massa, poderia afetar no rendimento deles. Então, a gente também procura dar essa brindada aí. Porque acho que você tocou num ponto agora há pouco e só peguei esse lado contigo, quero ver dos meninos aqui. O psicólogo do futebol hoje, a parte psicológica, tá muito importante, né? Hoje vocês têm a saúde mental do atleta. Eu vejo vários jogadores
definhando por causa de críticas, por causa de olhar redes sociais, por causa de xingamentos em redes sociais. Vocês se preocupam com isso também? De cuidarem um pouco mais da saúde mental, ali conversando ou com psicólogo, conversando com parentes, evitando, de repente, numa derrota, olhar o celular para não ter xingamentos? Vocês se preocupam com isso? Cara, eu vou falar sobre mim. Eu acho que quando eu vejo crítica a essas coisas, eu acho que, tipo assim, eu tenho me fortalecido bastante, né? Tipo assim, quando eu vejo uma crítica a alguma coisa, eu procuro não trazer isso pra dentro de mim, não. Eu boto pra fora, entendeu? Fazendo no meu dia a dia, no meu trabalho, entendeu? Eu levo assim, entendeu? Eu acho que se fosse mais uns anos atrás, sim. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu acho que é tranquilo pra mim, entendeu? Nesse sentido. Você pegou um pouco a transição do futebol no começo ali, quando você chega no clube, no Botafogo, as redes sociais não estavam tão ainda, não tinha Instagram, o máximo que tinha era Orkut, né, que era mais tranquilo. Sim. E você já pega agora, quando isso aqui acaba o jogo, vocês já estão ali vendo algumas coisas. Verdade. Pra você, o que mudou em relação à cobrança, em relação à sua maneira de ver o futebol? Cara, mudou porque hoje, tipo assim, hoje você tem o Instagram, tem as coisas aí, se você, como a gente sempre fala, se você for mal, o nego já vai te criticar no Instagram, já vai te criticar no Twitter. Eu não tenho isso. Mas já vai te criticar nisso. Continue só sem coloca ter. o Instagram do clube, né? Nego já vai. Coloca. Nego já vai. Coloca, pergunta isso. Nego já vai lá, já manda recado, já faz isso. Antes não tinha muito isso, entendeu? Então o cara não via isso. Agora hoje não. Hoje você tem vários meios de, se você ficar, não vou ver. Se pegar naquilo ali na crítica, se você não tiver o mental legal, você vai cair. Você já é da geração high-tech, você já surge ali, a partir do sub-17, já com isso aqui sendo a sua ferramenta de companhia, né? Ônibus, casa, antes de dormir. Como que pra você funciona em relação a teu mental, as redes sociais, como você lida com as críticas, não do campo, do torcedor que tá xingando ali, mandando tomar naquele lugar, que é o torcedor que há 100 anos esse cara tava ali. É o raiz. É o raiz. Mas o torcedor virtual, como que você lida com isso? Assim, eu tenho uma autocrítica, acredito que o Elias também, muito grande. Então, tipo assim, quando a gente joga mal, a gente sabe. Então, tipo, não precisa ninguém, você ler uma mensagem pra, tipo, se fica dentro de você aquele sentimento que você, hoje eu fui mal, tal, preciso melhorar. Então, meio que a mim, assim, não afeta tanto, porque eu já tenho isso dentro de mim. Quando eu tô mal, eu sei. Então, tipo, olho, mas, tipo, não me afeta tanto, não. Mas e quando você vai bem? E estão falando que você foi mal? Que acontece também? Sim, mas assim, não pode deixar subir a cabeça, né? Tipo, sempre tem pessoas nos ajudando, falando que quando você ganha não é o melhor, nem quando você perde você é o pior. Né? E pro lado do professor, por exemplo, o Elias tá mal, tá canelando todas as bolas, o Alexandre tá dando só bote, tá fazendo igual o Diguinho ali, tomando a caneta no jogo, aí você mantém os dois até o final, aí vão lá no Instagram. O Silvestre tem de porra nenhuma, tem de nada de futebol, tem que ser mandado embora. Como que você lida com o lado do técnico agora com isso? Primeiro, assim, eu tenho muita confiança no meu trabalho. Então, assim, algumas coisas eu tenho que ter convicção. Então, assim, teve casos lá engraçados. O cara tava, tira o Elias, tira o Pablo. Aí, daqui a pouco, o Pablo roubava a bola, o Elias foi lá e fez o gol. Aí, o cara lá que bancada falava, e aí, amigo, e agora? Aí, a gente ali tendo que olhar pra frente. Querendo rir. Né? Só que, assim, a gente procura trabalhar com algumas ferramentas para também trazer pro lado científico. Por exemplo, esses caras aí, eu jogo na conta do preparador físico, ó. A gente tem uma ferramenta lá que dá pra ver se o cara hidratou, se não hidratou, se tá dormindo bem, como que tá o lado psicológico. Então, assim, todo dia a gente faz isso com eles. Aí eu chego pro preparador físico, ó, olhei lá, Alexandre não bebeu água hoje, não. Aí Marcelo vai lá, ele não aguenta o Marcelo. Tarcísio, Alexandre não bebeu água não, bota aí pra beber água. Então, assim, seja em números, partida, treinamento, entendeu? Ou até mesmo nessa questão, do lado psicológico, do lado da hidratação, do lado do sono, a gente procura estar bem atento também com algumas ferramentas para poder deixar o nosso trabalho bem fidedigno. Para a gente chegar aqui na reta final, eu vou perguntar de sonhos. Começando com o mais jovem daqui. Qual é o teu grande sonho, cara, profissional? Cara, eu acho que o Elias fala isso direto pra mim. Pô, eu tenho 36 anos e ainda tenho sonho.
E isso vem mexendo comigo. Eu, pô, ainda tenho aquele sonho de moleque ainda de jogar em grandes clubes da Série A, ir pra Europa, mudar a história da minha família. Acho Hoje- que é isso aí. Hoje você é a grande fonte da sua família, assim? Sim, sim. Meu pai é pedreiro, minha mãe é doméstica, então... Já sou casado também, casei ano passado, vou fazer um ano agora. E eu sou a maior fonte, assim, e a inspiração deles também, né? Então, assim, você é a empresa... Você é uma empresa hoje pra sua Sim, família. Sim. Vai dar certo, cara. Tem fé. Tem Amém. fé. Também. Você, Elias? Com 36 anos, corpinho de 20, Cara, cabeça de 48, cara, careca de 63. Não, aí não. Aí você mexe no psicológico do homem. Aí ele. A conversa tava boa até aí. A conversa tava boa. E pior que eu vou falou. e pior que eu vou ter que raspar mesmo, cara. Daqui a um tempo, cara. Cara, é melhor coisa. Elias, Não, vou ter que fazer é isso. conselho de quem não tem. não, é verdade. É melhor, cara. Fica Não, mais eu bonito. vou fazer isso, Eu mas- casei depois que eu raspei. Não, mas eu não Ó, posso. ó, ó, fica a dica. Eu não posso raspar assim de cara, não, senão assusta a esposa. Não, Tem que cara, ser devagar. não. Ela vai gostar, cara. Eu vou mandar ela mesmo raspar. Aí Isso, fica legal. isso. Né? Não, assim, e detalhe, dica de careca. Não só raspe. Giletinha, que fica... Sim, fica- então, com certeza. Aí eu vou te perguntar, por que fica brilhando? Você nunca conte o segredo. Sim. Nunca... Então, cara, um dos meus sonhos era esse, levar o Sampaio, junto com meus companheiros, à Série A, cara. E, cara, aí meu outro sonho é seguir ganhando, vencendo, entendeu? Acho que é importante demais, né? Tô realizando outro sonho também, que era ser pai de menina, e Deus me deu 2 gêmeas. Caraca. Tá pra nascer, então, cara, eu só tenho que agradecer a Deus, mas meu outro sonho é seguir, se Deus aí permitir, seguir conquistando as coisas que o Sampaio Corrêa. Elias com 40 anos, você falou que vai parar com 39. O que você vai abandonar o futebol ou pensa em seguir os caminhos aqui do professor? Cara, o professor sempre tem conversado Pega comigo. no pé dele, Pega mesmo, é verdade, pega no meu Precisamos pé. de boas pessoas no futebol, cara. Sim. Cara, aí- entendeu? E um cara que vivenciou dentro do campo, não vai fazer covardia com ninguém, tem bom caráter, entendeu? Então, Isso é assim, bom. seja como treinador, gestor, precisamos de boas pessoas. Cara. Eu bato sempre nessa tecla e ele conversa muito comigo sobre isso. Como hoje o nosso psicólogo é ele, no nosso time. Treinador, psicólogo, tudo. Então, e ele sempre fala isso comigo. Eu sempre falo que não, professor, não dá pra mim negócio. Quando eu parar, eu vou parar de vez. Ele, não, cara, você é um cara bom, cara. E eu prezo muito por honestidade e caráter, cara. Então, e você sabe que no futebol tem muitas covardia e eu não. Mas o Elias mesmo, quando parar, é ficar na roça. Eu gosto muito de roça, cara. Eu gosto de ficar Vai curtir as gêmeas. família, eu sou muito família, então aí vamos ver. Mas eu tenho pensado bastante que o professor tem conversado comigo. Teus sonhos, e o Elias falou um negócio que me veio outra pergunta na cabeça. Até um fato que você falou lá atrás. Você falou que é professor também. E eu sempre falo com alguns atletas, muito da idade do Alexandre, que a gente tem contato, que eu falo assim, cara, você tem tempo livre hoje? Hoje foi criada uma ferramenta que pode te ajudar como ser humano quando você parar de jogar, quando chegar ali com 40 e poucos anos, como o Elias está fazendo, que é estudar. Você hoje tem como estudar na concentração, fazer uma faculdade à distância, você se preparar para o pós-carreira. Você também tem essas conversas com os jogadores, assim, pô, você fez o 2º grau, cara, faça agora. A idade entrega quando fala 2º grau, né? Você fez o ensino médio, faz uma faculdade à distância, de repente, para se posicionar na área de futebol. Você conversa com os jogadores em relação a isso e depois quero saber teu sonho também. Conversa com os jogadores, conversa com o pessoal da comissão técnica, entendeu? Sempre para estar fazendo algum curso, alguma coisa que possa agregar. Igual, nós temos um preparador de goleiro lá que é o Dida, é um cara fenômeno. Como... É o que jogou no Voltaço? Não, ele jogou no 3 ou no Campinense. Jogou no Boa Vista, ele rodou bem. É, que tem 500 gidas, né? Tem que tentar se alertar. Ele rodou bem. Eu sempre converso bastante com ele. O Indy eu pego no pé pra caramba do Indy pra estudar. O Davi também eu pego bastante no pé. E um ou outro, quando dá a entrada assim, eu sempre procuro bater nessa tecla aí, né? Que é assim, é uma arma poderosa que nós temos, é a educação, né? Então, assim, essa formação aí é importante para dar continuidade e pra gente construir um país melhor. E teu sonho?
Cara, falar de sonho é complicado, né? Ainda mais quando você lê aquele livro que fala que você é do tamanho do seu sonho, aí você começa a acreditar e vai. E se eu falasse há 3 anos atrás que eu ia ganhar o acesso de uma B2, ser campeão da B1, que só subia um, na A2, que só subia um, que eu ia subir com esse grupo maravilhoso, iam falar que eu estava louco. Então, assim, você é do tamanho do seu sonho. Só que assim, eu tenho um guri lá de 13, que vai fazer 14 anos, que me cobra pra caramba, que eu tenho que chegar num clube grande. Eu tenho uma família que me apoia pra caramba. E eu perdi meu pai, que era o meu principal incentivador, o cara que me levava pro campo, que ficava vendo eu bater uma bolinha. E eu fiz 3 promessas a ele, que eu ia trabalhar no Vasco, no Sampaio Corrêa e no São Paulo. Então, assim, tá faltando no São Paulo. Não que eu queira sair do Sampaio Corrêa, mas, assim, eu acho que não adianta eu mentir pra mim. Sonho é sonho. Se eu tenho o sonho, eu tenho que ir lá e buscar ele, entendeu? Então, assim, tô nessa crescente aí, pretendo, agora, claro, é evidente que já entraram outros sonhos, né? Mas eu pretendo ir buscar essas metas aí, esses sonhos. Só posso encerrar parabenizando vocês, que é nítido que existe uma sinergia muito grande com vocês 3 aqui. Ninguém aqui é ator pra fazer... não, vamos lá, chegar lá, a gente vai fazer um papel de que nós somos todos amigos. Não, dá pra ver que vocês são realmente uma família Sampaio Corrêa. Hoje tá muito aqui na moda, né, falar que o time é uma família. E isso realmente transparece. Só posso desejar sorte pra vocês em relação à Copa Rio, que vocês consigam ali talvez o objetivo da Série D do Campeonato Brasileiro, que para um projeto é fantástico, vocês terem um calendário completo. No Campeonato Carioca eu desejo sorte para vocês, só contra o Botafogo que não, né? Questões óbvias. Mas aí não vamos ganhar. Não vão, cara. Não tem como, aí não tem como. Aí não tem como, aí a gente já separa o torcedor pra lá. Não vão, cara, não tem como. Não tem como. Nós vamos Se cair no tapetinho já era. Você falou em sonho. Você falou em sonho. Então, o meu sonho é que não. Vamos competir. Eu espero que vocês façam um campeonato carioca muito bom, que a diretoria cumpra o acordo com você de 3 anos de trabalho, que se resultados não forem negativos, que culpem o técnico, que é o grande... Qual é o nome dos donos? Rômulo e Juan, né? Mas temos ali próximo ali o Dr. Kleber também, que é um cara que dá o suporte... Ronan e Rômulo, né? E o Dr. Kleber, que tá ali no dia a dia, ali, dando suporte grande. Rômulo, Juan e Kleber. O papo é com vocês agora. O papo é com vocês. Um projeto, você não define com 2 ou 3, 4, 5 derrotas ou 3, 4, 5 vitórias. Um projeto você define com toda a construção de uma metodologia de trabalho, uma metodologia de clube. Não é porque agora vai pro Campeonato Carioca, de repente você vai ter uma dificuldade que o técnico pode cair. Não definam o que é esse moço que eu tô conhecendo hoje, né? Conhecendo aqui, a gente não se conhecia. Sim. O trabalho desse moço pelo um campeonato, de repente, com uma dificuldade um pouco maior. Pensem no projeto. Todos os clubes que pensam no projeto a longo prazo dão certo. E vocês estão mostrando que vocês pensaram nisso. Então fica essa dica para vocês. Se vocês demitirem esse moço aqui por causa de campeonato carioca ruim, com todo respeito ao Elias, e também ao Alexandre, eu vou torcer contra o Sampaio Corrêa, porque eu penso no projeto e no planejamento. Não, então você não vai torcer contra o Sampaio Corrêa, não, porque vai ser o projeto, é isso aí. É o projeto. É o projeto que tem que ser levado à frente. Com certeza. O projeto tem que ser levado à frente. Isso aí. Não, agradeço as palavras aí, cara. Agradeço a torcida, como você falou. Estamos nos conhecendo hoje, né? O resenha do TF, né? Fera demais. E agradecer pelas palavras, pelo convite aí. Esperamos voltar outras vezes, né? De repente com o título da Copa Rio. Amém. Pô, isso aí. Podia ter... Já pegaram o troféu da Série 2? Legal. Podia ter trazido no carro, colocado aqui na mesa, pô. Hoje foi correria total, né? Pô, o troféu podia estar aqui também, pô. Na próxima vai estar os dois. É melhor ainda. Obrigado, Vinícius. Pô. Silvestre. Obrigado. Eu sabia que eu ia errar, não. Eu quero sempre errar, mano. Não. Elias, obrigado. Alexandre, brigadão, cara. Boa sorte pra vocês. Que os sonhos se realizem. Amém. E que vocês tenham agora espaço aí pra vocês falarem o que vocês quiserem. Se quiserem divulgar as redes sociais também do Sampaio, de vocês. Tudo liberado. Vai, Elias.
Vou tirar uma foto nossa aqui, velho. Daqui a pouco a gente tira foto, daqui a pouco a gente tira foto. Acabou ainda não. Acabou não? Acabou. Faço vocês se despedirem aí, podem se despedir à Não, vontade. Desculpa. Primeiramente, queria te agradecer, cara. Uma honra aí. Acho tudo que foi falado aí, do jeito que recebeu nós aqui, cara. Pra mim, um motivo de felicidade estar falando com você, né? Pô, eu que Além de agradeço. tudo, você é botafoguense também. É a maior qualidade. Isso aí, com certeza. E tamo junto. Obrigadão mesmo, que Deus abençoe vocês, cara. Obrigado, cara, Alexandre. Primeiramente, agradecer a Deus, depois a você pela oportunidade também. E mandar um beijo pra minha família, meus pais e minha esposa. Qual o nome dos pais Adelino e Solange, e da esposa? Letícia. Alô, Letícia, se ele fizer besteira, puxa a orelha. Você, mestre, à vontade. Agradecer a Deus por essa oportunidade, né, cara? E agradecer a você pelo convite, agradecer a minha diretoria lá pela confiança, a minha comissão técnica, aos meus jogadores por comprar o projeto, né? Quando eu falei lá no início, lá de 12, subir só um, parece ser coisa de louco, né? E no início assim, nós não começamos com todo o grupo, foi juntando aos poucos. Agradecer pelo copo, né? Presente pra vocês. Presente. Agradecer pelo copo e que a gente possa fazer um excelente campeonato carioca e cumprir com as nossas ambições. Obrigado mesmo de coração. Tamo junto, gente. Espero que vocês tenham curtido. Curti bastante. Henrique, tamo junto sempre. Ô, meu parceiro, você vai perder qual competição pra mim primeiro esse ano? Brasileiro já era, né? Brasileiro tomou 2 piau já. Ele é São Paulino, Elias. Tá achando que vai ser campeão na Sul-Americana? Eu tô torcendo pra eles. Na Sula? Não, Sula não. Na Copa do Brasil. Também tô. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Tô sendo muito, por sinal. Muito. Então a Sul e o Brasileiro são da gente. Isso aí é nosso. E vocês ficam com a... Mas primeiro tem que passar pro defensa. Vamos passar. Amanhã você vai ver o baile argentino. Então, beleza. Vai lá na Argentina amanhã. Vai ser uma boa semifinal. Vai ser não. Vai ser a gente contra a LDU. Ah, tá. Tchau, gente. Abraço. Tem mais resenha essa semana. Valeu.